Te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei se te abençoar e amaldiçoarei se te amaldiçoar. E te serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Até aqui. Senhor, te agradecemos por mais essa manhã estarmos reunidos em nome do Senhor. Nós cantamos agora mesmo para que o Senhor reine. O Senhor reina hoje, não apenas de palavra, reina hoje. Se reina em nossas vidas, reina nessa reunião. Só possa falar conosco, Senhor. Possa nos fazer conhecer a vontade do Senhor, pela palavra do Senhor, pela direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nos encomendamos a Ti. Amém. Então, no capítulo 12 de Gênesis, nós temos o segundo chamado de Deus a Abrão e as promessas de grandes garantias que Deus lhe dá. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Então Abraão responde a esse segundo chamado de Deus. Versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Então Deus apareceu para Abraão uma vez em Ur dos Caldeus, Deus apareceu para Abraão em Harã, depois da morte de seu pai. E Abraão lhe obedece. Conforme a ordem do Senhor, Abraão obedece. Só porque Abraão acrescenta algo, diz aqui: Ló foi com ele. O seu sobrinho foi com ele, e era para que Abraão abandonasse, deixasse a casa de seu pai e a sua parentela. Mas por algum motivo, o seu sobrinho foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Levou Abraão consigo a Sarai. Como nós dissemos no domingo passado, Sarai significa minha princesa, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então Abraão, juntamente com seu pai, saíram de Ur dos Caldeus e foram para Harã, antes de ir para Canaã. O destino final de Deus para aquele homem era Canaã, mas ele parou, se deteve em Harã, ao norte de Canaã. E o que aconteceu com ele naqueles dias em que ele estava lá em Harã? Por esse versículo 5 nós vemos que houve na sua vida um acréscimo. Ele adquiriu bens. Diz aqui que ele saiu de Harã com os bens que lhe acresceram, com as pessoas que lhe acresceram em Harã. Aumentou a riqueza daquele homem. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, poderia ser rico, mas quando ele saiu de Harã, ele era mais rico ainda. Isso pode ser algo significativo para nós. Há algumas pessoas que entendem que a riqueza material significa vontade de Deus. Mas será que esse homem, estando enriquecendo, dia após dia, ele se enriquecia em Harã, era essa a vontade de Deus? Alguns têm que a bênção de Deus, no aspecto material, testifica acerca da vontade de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. Esse homem estava ficando rico em Harã, mas ele estava na vontade de Deus? Pergunto para vocês. Ele estava na vontade de Deus, ali em Harã? Mas externamente, como é que iam as coisas para ele? Como é que iam os seus bens, seus gados, seus servos? Como é que ia a sua riqueza ali naquela cidade? Aumentando ou diminuindo? Aumentando, irmãos. Ele estava ficando rico. Alguém poderia dizer: puxa, Abraão, você está na vontade de Deus, você está ficando rico aqui em Harã. Mas a vontade de Deus não era Harã para ele. A vontade de Deus era Canaã.
Então não julgue a vontade de Deus pela sua prosperidade ou falta de prosperidade financeira. Não, isso não é um critério. Isso não é o último critério. Ah, Deus está me abençoando, eu estou na vontade de Deus, estou ficando rico, estou ficando próximo, Deus está comigo. Ou não, Deus não está me abençoando, Deus está me abençoando, eu estou ficando pobre. Não é por aí. Aqui esse homem, Abraão, estava com os bens crescendo em Harã, mas ele não estava na vontade de Deus. Não era ali a vontade de Deus. A vontade de Deus para ele era Canaã. E ele então parte, diz aqui o versículo 5, partiu para a terra de Canaã e lá chegava. Graças a Deus, ele obedece a Deus e ele parte. Ele cumpre a sua missão. Ele completa a sua carreira. A sua carreira era Canaã. Versículo 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Então nós temos Abraão edificando um altar. O primeiro altar que aparece narrado em Gênesis, na vida de Abraão. O altar em Siquém. A palavra Siquém significa ombro. A palavra Moré significa professor, mestre. Então, nesse lugar que significa ombro, nesse lugar que significa professor, Moré, ele levanta um altar ao Senhor. Nesse lugar, o Senhor lhe aparece. E o que nós podemos aprender disso aqui? Ombro fala de quê? De que fala o ombro, irmãos? Para que serve o ombro? Consolar? Força. Carga. Fala-nos de responsabilidade. Responsabilidade. E o professor fala de ensino. É no ombro que nós carregamos a responsabilidade. E é nessa situação que nós vamos ser ensinados. Por favor, Mateus capítulo 11, 29. Do versículo 27 primeiro. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Aqui Mateus nos diz aqueles a quem Deus se revela. Deus não se revela a todos os homens. Não são todos os homens da terra que conhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Há alguns homens da terra que conhecem Jesus como um bom mestre, um bom profeta. Mas aqueles a quem o Pai revelou, esses conhecem Jesus. E depois que esses conhecem Jesus, Jesus lhes faz um convite. Jesus os convida para que você, que o conhece, venha até Ele e faça o quê? Duas coisas. Você tome o seu jugo e você aprenda dele. Isso nós vemos aqui nessa lição de Abraão. Ele vai num lugar que é chamado ombro,
junto ao carvalho do professor. Depois que nós fomos chamados por Deus, vem, deixa a casa de teu pai. Nós somos chamados à nova vida com Jesus, para aprendermos com Ele. Para, primeiro, tomarmos uma responsabilidade com Ele e para aprendermos com Ele. Aqueles que assumem responsabilidade serão ensinados. Em Siquém nós temos a responsabilidade. Em Moré nós temos o professor. Se você quer responsabilidade com Deus, você será ensinado. Se você de fato quer tomar o jugo do Senhor, Ele te ensinará. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por que tantas vezes não aprendemos? Porque nós não nos responsabilizamos com Deus, com Jesus. Nós não tomamos partido com o Senhor. Aí então Ele não nos ensina. Mas aqui nós temos Abraão. Foi chamado ali do rio, foi chamado lá de Ur dos Caldeus, foi chamado de Arã, veio para a terra prometida, toma uma responsabilidade e é ensinado por Deus. Aqueles que assumem a responsabilidade serão ensinados. Aí o versículo 6 continua. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. E em Canaã, além de Abraão e sua família, nós vamos encontrar os cananeus. Os cananeus habitavam essa terra. A palavra cananeu significa traficante ou mercadejantes, mercadores, traficantes ou mercadejantes. O homem de fé, infelizmente, vai encontrar pessoas que são meramente traficantes ou mercadejantes da fé. Há aqueles que negociam a fé. Mas o homem de fé não deve se deixar de escandalizar por esses cananeus, mas deve permanecer firme. Né? Infelizmente, há no meio do trigo o joio. Haverá joio até a manifestação do Senhor. Mas isso não deve escandalizar você. Você que é como Abraão, um homem de fé. Se você olhar para as pessoas, você verá que há muitos cananeus, há muitos mercadejantes, traficantes da fé. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Lá em Hebreus diz que Abraão obedeceu e saiu sem saber aonde ia. Agora cumpre-se. Agora ele sabe qual é o seu lugar, qual é a promessa de Deus. Aqui Deus lhe aparece e Deus lhe garante. Aqui. Essa é a sua terra. Essa é a terra que eu te darei. Então cumpriu agora. Abraão conhece agora qual é a sua herança, qual é a sua porção. E Deus lhe garante: darei à tua descendência essa terra. Só porque aquela terra não seria de Abraão diretamente, seria dos filhos de Abraão. Eu darei, não a você, mas a sua descendência, essa terra. A descendência herdaria aquela terra. A descendência ficaria com o cumprimento da promessa. Abraão mesmo em si não veria o cumprimento. Ele, todos os dias da sua vida, seria como que um peregrino, um forasteiro naquela terra. Ele não teria posse daquela terra. Seria dada aos seus filhos, à sua descendência. Mas isso não foi desestímulo para Abraão. Isso não foi um balde de água fria. Pelo contrário, Abraão, aqui diz, oferece a Deus, ele levanta um altar ao Senhor. Versículo 7. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Apareceu o Senhor a Abraão quando nós nos dispomos responsavelmente a aprender com Deus, sua presença nos abençoa. Abraão se dispôs,
Deus apareceu. A presença de Deus o abençoou. Darei à tua descendência essa terra. Então aqui Abraão exercita a sua fé. Deus garante duas coisas, pelo menos aqui. Darei à tua descendência. Então haveria uma descendência. Até aquele dia, 75 anos a mais, ele não tinha filho. Deus garante: eu darei à tua descendência. Você terá uma descendência. Ele teria filhos. E Deus garante outra coisa: os filhos dele, a descendência dele, receberia aquela terra. Essa era a palavra de Deus. E Abraão então levanta um altar ao Deus que lhe apareceu. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Esse altar ao Senhor nos fala da vida de adoração ao Senhor. Vida de adoração. Nós recebemos a Jesus como Senhor, dia após dia, nós somos ensinados por Ele, e dia a dia nós invocamos, nós o adoramos, nós servimos ao nosso Deus nessa geração. Continua dizendo, versículo 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Então nós vemos Abraão na terra prometida, edificando duas coisas. Vocês reconhecem aí duas edificações de Abraão? Isso vai marcar a vida dele nessa terra prometida: altar e tenda. Altar e tenda. Isso também deve marcar a nossa vida. Como nós passamos os nossos dias edificando altar e edificando tenda. O altar nos fala da nossa relação com Deus. A tenda nos fala da nossa relação com o mundo. No altar nós servimos a Deus. Nós somos submissos e nós aprendemos com Deus. E a tenda nos fala: nós somos peregrinos nessa terra. Nosso coração não está aqui, ou não deveria estar. Nossas raízes não estão aqui, ou não deveriam estar. Se usamos no mundo, se temos algo no mundo, é simplesmente para o nosso uso, como diz o apóstolo. Como diz também o apóstolo: não ameis o mundo, nem as coisas que é no mundo, o apóstolo João. A nossa vida nesse mundo é uma vida de peregrino, forasteiro. Não temos casa, nós temos tenda. Nós armamos aqui, desarmamos, armamos ali, desarmamos, armamos em outro lugar. Nós não estamos presos a essa terra. Ou não deveríamos estar, né, irmão? Você conhece o coração, você sabe quão preso você está, né? Vamos lá na reunião hoje? Não posso ir, hoje eu tenho um compromisso muito sério. Tenho que ir jogar tênis. Olha, cadê a vida de altar e tenda? Isso nós devemos aprender com o crente Abraão. O crente Abraão tem a nos ensinar essas coisas. Essas coisas são figura. As coisas do Velho Testamento são figuras das realidades do Novo Testamento, a realidade da nossa vida. Nós vamos aplicar isso à nossa vida. Uma vida de altar, uma vida de consagração, de adoração a Deus, e uma vida de tenda. Uma vida de peregrino nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E como aqueles que amam a vinda do Senhor, nós também dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. A nossa pátria não está aqui. Nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o nosso Senhor. Essas coisas nos falam, nos ensinam. Versículo 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Outro altar. Da onde ele ia, ele levantava um altar.
montava a sua tenda, levantava um altar. Onde ele ia, então ele servia a Deus. Ele continuava servindo a Deus, quer seja em Patos de Minas, quer seja em Montaia, Belo Horizonte, em qualquer lugar. Onde ele ia, ele servia a Deus. Então aqui, pelo menos até agora, né, na vida de Abraão, nós vamos ver que houve umas quedas, mas até aqui ele levanta o altar ao Senhor. Diz que ele partiu ali de Moré e foi ao oriente de Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. Então, ao ocidente havia a casa de Deus e ao oriente havia Ai. A palavra Ai significa ruína, um montão de ruínas. Então, entre um montão de ruínas e a casa de Deus, Abraão levanta um altar. E o que isso nos fala? O que nós temos como um montão de ruína? O que nós consideramos como ruína, como Ai, ao nosso ocidente? O que é ruína para você? Ai ao oriente, ruína ao oriente, casa de Deus no ocidente. O que é ruína? Se Deus comparar ruína à nossa velha vida, a velha criação. O que Paulo fala, tudo considerei como lixo para conhecer a Cristo. Todo o nosso passado, toda a nossa vida anterior a Cristo, toda a nossa vida antes de servir a Deus, o mundo com suas paixões, seus prazeres, tudo isso considerei como perda para ganhar Cristo. E adiante de nós temos a casa de Deus, Betel. Então há uma escolha para você entre as ruínas e Betel. O Senhor, quando te salvou, o Senhor não te salvou para você viver solitário. Mas Deus te salvou para fazê-lo habitar em família. Deus faz com que o solitário habite em família. Qual é a sua família? A casa de Deus. A casa de Deus. E quem é o cabeça sobre a casa de Deus? Quem encabeça a casa de Deus? Jesus. Deus tem um plano com a sua igreja. Deus tem grande estima pela sua casa. Quando Maria e José deixaram Jesus lá em Jerusalém, saíram procurando Jesus. Procuraram daqui, procuraram dali, procuraram de lá, mas não era para procurar. Eles deveriam ir no lugar imediatamente. Onde é que eles achariam Jesus em Jerusalém? Onde? Se não na casa de seu pai. E ele então pergunta, mas por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de Deus? José e Maria não sabiam, tanto é que procuraram, depois acharam ele lá no templo, no meio dos doutores. Mas se eles soubessem, eles já iam diretamente à casa de Deus. Jesus tem os seus interesses, Deus tem os seus interesses na casa de Deus hoje. E Deus te chama também a cuidar da casa de Deus. Você é chamado a proceder na casa de Deus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, cuida dos meus. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Mas eu não vou cuidar dos seus não, Senhor. Eu te amo, mas eu não vou cuidar desse negócio de igreja. Não. Então você não prova que o ama. Se você o ama, você vai cuidar da sua casa, da casa de Deus. O Senhor tem os seus interesses aqui nessa terra, na sua casa, na casa de Deus. Então Abraão faz ali um altar e diz: invocou o nome do Senhor. E Abraão manifesta essa vida de oração, de busca a Deus. Então Abraão
cumpre a palavra de Deus, vai para Canaã. Ali tem uma vida de adoração, tem uma vida de serviço a Deus, tem uma vida de aprendizado, tem um ápice espiritual, está nas alturas. Mas aquele que está em pé, cuide que não cai. Diz o versículo 9. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Então sempre ele ia para o Negueb, para o sul. Lá naquela história lá da viagem do Paulo, o apóstolo, lá do navio, havia aquele vento sul, aqueles ventos agradáveis. Sentido para o sul, sentido agradável. A vida cristã está às mil maravilhas. Mas, o que acontece na vida cristã? Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, o que vai acontecer na nossa vida? O que vai acontecer para que a nossa fé seja firmada? Haverá provações. Haverá provações. Haverá, irmãos? Ou não? Aí você vai repreender em nome de Jesus? Fome, em nome de Jesus, sai! Será? E vai sair? Tiago, vamos ver Tiago. Marca aí Gênesis. Tiago. Capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então ele começa a sua carta dizendo aos seus irmãos que haveria provações. E dizendo como é que os irmãos deveriam receber essas provações. Tende por motivo de toda alegria. Então, quando você passar por provação, tenha como motivo de alegria. Mas, infelizmente, nós não seguimos essa palavra. Não achamos bom passar por provação. Nós não temos como motivo de alegria, né? Mas como motivo de tristeza. Que tristeza. Mas o que foi, irmão? Estou passando dificuldade, estou passando prova. Que tristeza. Mas não é para dizer assim. É que... Como é que vai, irmão? Tudo bem. E as provas? São várias. Tende por motivo de toda alegria. Porque qual é o fim dessa prova? Em que essa prova vai chegar? Qual o proveito disso? O homem embrutecido e ignorante vai dizer: de nada me serve. Nada me serve. Desliga o celular e o pé vai danar com vocês. Eu também. De que me servem essas provações? Para que Deus envia essas provações? Aqui diz: para que a vossa fé, uma vez confirmada, produza
perseverança. A sua fé será confirmada, será estabelecida. A sua fé será fortalecida. E aqui Tiago diz, irmãos, passados por várias provações. Então não é você orar em nome de Jesus, repreender provação, que não vai passar. Ora ao contrário, né? Senhor, já que o Senhor fala que é tão bom passar provação, manda provação para mim. Quem ora assim? Quem ora assim, levanta a mão. Ninguém, né? Mas quem é que está no controle dessas provações? Deus está no controle. A Escritura diz que não vem prova, ou não vem também tentação, além das nossas forças. Não vem. Deus sabe a medida que o seu ombro suporta. Então não pense, vou ser destruído, vou ser esmagado, essa provação vai acabar comigo, mas essa está forte. Essa está difícil. Pode estar, mas isso é motivo de alegria. Aí o versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Sabedoria para quê? Para passar, para entender, porque quando nós estamos passando, nós não entendemos. E como o Salmo 73, a gente procede como um irracional. Ali diz, eu era como um animal, embrutecido, ignorante. Aí eu entrei no santuário de Deus, e lá Deus então mostrou o propósito da aprovação. Todavia, tu estás sempre comigo. Me guias com teu conselho, depois me recebes na glória. Mas quando estava passando, ele se tornou ignorante. Aí ele diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus, eu estou passando por essa aprovação, eu não sei qual é o propósito disso. Mas me dá sabedoria. Me dá sabedoria. E eu peço. Não com dúvida, porque diz, porque se você pedir com dúvida, você não vai receber nada. Me dê sabedoria. Tente com motivo de toda alegria. Lá em Gênesis 12. Então nós vemos essa provação na vida do crente Abraão. 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. E o nosso Senhor Jesus também passou por provações. A Escritura diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E foi provado, experimentado, passou fome, 40 dias e 40 noites, passou fome. Havia fome naquela terra. Versículo 10 de Gênesis 12. Desceu, pois, Abrão ao Egito. A Escritura sempre considera a nossa ida ao Egito, a ida dos filhos de Deus ao Egito, como uma descida, nunca uma subida. Você ir ao Egito, você voltar ao Egito, você buscar socorro no Egito, é uma queda, é uma descida espiritual. Por favor, Isaías 31. Isaías 30, perdão, Isaías 30. Depois nós lemos o 31. Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem lhe consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio, e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens, e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. E
Então o Senhor repreende aqueles que vão ao Egito buscando socorro, sem consultarem o Senhor. Poderá haver situações em que Deus permitirá que desça ao Egito, vá ao Egito. A palavra de Deus diz que Jacó orou ao Senhor, e o Senhor permitiu que Jacó e toda a sua família fossem ao Egito, porque ele pediu que houve fome. Mas aqui, nesse texto de Abraão, nós não vemos em momento algum, se é que ele fez isso, orando ao Senhor. Não nos é dito aqui. Havia fome, e ele desceu ao Egito. Ele saiu da terra da promessa. O Egito não faz parte da herança dos filhos de Israel. E aqui Abraão corre um perigo. Abraão saiu lá da idolatria, um dos caldeus. Mas agora ele vai para o Egito. O Egito representa, nesse texto de Isaías nós lemos, a independência de Deus. Uma vida que não precisa de Deus, que não consulta a Deus. Uma vida de independência. Isso também é um perigo para o servo de Deus. A idolatria é perigosa? É. Mas a sua independência de Deus também é perigosa. Você dizer, não preciso de Deus. Eu mesmo resolvo a situação. Então ele desce ao Egito. Versículo 10. Para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que as mulheres de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e carneiros. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Saíram, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então, dessa descida ao Egito, nós não vemos ele invocando o nome do Senhor. Quando nós veremos novamente invocando o nome do Senhor? Quando ele volta, lá no primeiro lugar onde ele ficava, o altar, onde Deus apareceu. E o que ele fez nessa descida ao Egito? Quando ele estava na entrada do Egito, ele faz uma proposta para sua esposa. Era para a esposa falar o quê? Olha, você é muito bonita. A hora que os egípcios te virem, o que eles vão querer fazer comigo? Para quê? Por que eles queriam matar Abraão? Por que eles matariam Abraão? Ficar com a esposa. Eles consideravam seriamente a questão do adultério. Mas não é adultério casar com viúva, né? Então, era sério, adultério era mais sério que homicídio para eles. Eles matariam ele, matariam o esposo, ficariam com a esposa. Então, para que eles não me matem, fala que você é minha irmã. Então nós vemos o homem de Deus fracassando. Todos esses homens de Deus, escritos na Escritura, eram homens semelhantes a nós. Às vezes nós superestimamos, né? Puxa, Abraão,
Abrão, semelhante a nós, em fraqueza, mostrando que o chamado de Deus não é porque homem algum merece. Não há nenhum bom, nenhum justo. O chamado é graça e misericórdia de Deus. Procure um homem bom, você não achará. Você achará Jesus Cristo. Só. Os demais são semelhantes a nós, sujeitos a paixões e fraquezas. Olha que grande fraqueza. Mentiu. Enganou o faraó, enganou os egípcios. E a sua esposa, humilde, se submete. Ela tinha 10 anos a menos que Abrão. Ela era 10 anos mais jovem que Abrão. E ela estava com um pouco mais de 65 anos. E ainda ela se mantinha formosa. O seu pai, que também era o pai de Abrão, eles eram irmãos. Eles eram meio irmãos. Mas não é com esse propósito que Abrão usou esse estratagema. Ela também era filha de Terá. Seu pai morreu com 205 anos. Então ela era jovem, né? Por isso que não é de se espantar que ela era bonita, formosa. Os egípcios apaixonaram por ela. Então ela se submete. E ela diz: é meu irmão. E o que Abrão recebe com isso? O que ele recebe com isso? Versículo 16. Por causa de Sarai, ele recebe ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Beleza, hein? O que o avarento diria? Mas a preço de quê, irmãos? A preço da sua esposa, ele está lá. Está com o outro, o faraó. Que vergonha! Vergonha! Ele olharia lá para o jumentinho e ele lembrar lá da... Se, né? Eu tivesse consciência, né? Mas aqui não diz nada disso. Como é que ele recebia aqueles presentes? Como é que a consciência dele ligava com aqueles presentes? Ah, tá bom, Sara está lá, perdi minha esposa, mas eu estou aqui lucrando. Será que é isso? É essa a prova que Cristo deu para com sua esposa, para com sua princesa? A palavra diz que Jesus amou a igreja e a si mesmo se ofereceu por ela. Jesus, ao contrário de Abraão, Jesus deu a sua vida por sua Sara. Agora Abraão não, Abraão quer preservar a sua vida, submetendo a essa vergonha. Vende a sua esposa, negocia a sua esposa, para se manter vivo. Irmãos, isso é verdade? Isso aconteceria? Olha no versículo 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Antes disso, versículo 12, os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Isso aconteceria mesmo? Os irmãos creem que isso aconteceria? Os egípcios matariam Abrão? Por que não matariam Abrão? Porque o Senhor não permitiria. Se fosse outro homem, que não tinha uma aliança, um pacto, uma promessa de Deus, poderia até ser morto. Mas Abraão seria morto? Não seria, irmão. Seria um absurdo. Deus seria tido por mentiroso. Se ele fosse morto, Deus teria que ressuscitar. Deus ressuscitaria para quê? Para se cumprir a palavra. Anteriormente, o que Deus disse? Olha, darei à tua descendência essa terra. Uma descendência do homem morto? Ele não tinha filho naquela época, que Deus prometeu. Então como é que os egípcios iriam matá-lo? Não iriam. A fé dele foi provada. E nesse particular, ele foi reprovado. Reprovado. Porque desceu ao Egito. Saiu do lugar da promessa. Saiu do lugar da promessa. Caiu na prova. Houve fome. Jesus também passou por fome. E Jesus dá a solução quando ocorrer fome. Lembre-se, não só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele estava ali, no limite do Egito, não era para clamar com a sua esposa: minha esposa, eu vou te fazer um pedido, por favor, fala que é minha irmã. Nós não vemos ele e Sara orando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. O que nós fazemos? Nós estamos aqui passando fome. Qual é a palavra que sai da boca do Senhor? Nós podemos ir ao Egito, nós ficamos. Quem está no controle da fome é Deus. Deus é que manda fome. Aí em Canaã, os moradores de Canaã, diz a palavra de Deus, eram grandes pecadores. A Escritura diz que Deus, em certas ocasiões, manda fome sobre as nações. Deus manda fome. Deus fecha os céus, não manda chuva, como disciplina, como castigo do pecado dos povos. Havia fome, mas Deus é que estava no controle dessa fome. É Deus. E como é que Deus pode negar a si mesmo? Olha a irracionalidade. Eles vão me matar. Não vão te matar. Abraão, você vai permanecer vivo. Você tem que ter filho. Ah, minha esposa é estéril, não interessa. Você vai ter que ter filho. Eu vou te dar descendência. E a sua descendência vai possuir essa terra. Mas ele temeu. E para salvar a sua própria vida, cai nessa vergonha. Submete a sua mulher e a si mesmo a essa vergonha. Versículo 17. Porém o Senhor puniu o faraó. Abraão se esqueceu do Senhor, mas o Senhor estava envolvido nessa história. Porém o Senhor puniu o faraó. Porém o Senhor puniu o faraó. O faraó é inocente? Em parte, não é inocente, em parte. O Senhor pune também, ele tem a sua responsabilidade. A palavra de Deus diz que os olhos nunca se fartam. Será que o faraó não tinha mulheres para tomar mais uma? Tudo que os olhos veem, os homens querem. Mas o Senhor pune. Abraão não se lembrou, mas o Senhor estava naquela história. E o Senhor se mostra como aquele que protege. O Senhor pune Faraó e a sua casa, versículo 17, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Versículo 18, chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Vai pedir contra Abrão. Que vergonha, servo de Deus. Ele sendo repreendido por um egípcio. Que isso que me fez? Que isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negev. Então Abrão tem que voltar. Voltar ao ponto de onde caiu. Mas graças a Deus, Deus preservou o seu servo. Deus é aquele que é fiel para com sua palavra. A palavra de Deus não vai falhar, irmãos. Somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Deus não pode negar a si mesmo. O nome de Deus, o testemunho de Deus, aqui está em jogo. Deus tinha dado uma palavra. E graças a Deus, que Ele que começou a obra, Ele mesmo vai cumprir. Independente do homem. Porque nós só fracassamos. Como Abraão, nós só falhamos. Nós estamos dispostos, desculpa aí, viu? A vender nossas esposas. Alguns vão dizer: não, eu não faço isso. Eu jamais. Sim, nós não fazemos, claro. Mas esse foi um ponto fraco de Abraão. Nós temos outros pontos fracos. Nós fraquejamos. Como Abraão, nós fraquejamos. Mas a obra de Deus, o plano de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir. Graças a Deus. Apesar de nós. Amém? O Senhor nos abençoe.